Olá, turminha, essa é a segunda etapa do nosso vídeo sobre a questão do modelo atômico de Niels Bohr. Bom, como eu falei para vocês, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre os espectros de linhas, ok? Até porque esse foi um ponto mencionado por Niels Bohr. Ele utilizou os espectros de linhas como um dos motivos para criar o seu modelo atômico. Então, explicar a existência do espectro de linha, como é que isso se forma, foi um dos motivos que levou Niels Bohr a criar o seu modelo atômico. E também para responder outra pergunta em relação à física quântica, que dizia o seguinte: quando se aquece os elementos, os átomos se movimentando na eletrosfera, eles emitem luz. Quando eles emitem luz, eles perdem energia. Mas devido à força eletrostática que existe entre o núcleo e o elétron, devido às cargas diferentes, porque o núcleo tem carga positiva e o elétron carga negativa. Então existe uma atração eletrostática aí. E o elétron está em movimento. Quando ele emite luz, ele perderia energia, de acordo com os cálculos matemáticos na física. O elétron perderia energia e se aproximaria do núcleo e acabaria se colidindo com o núcleo devido à atração que ele tem pelo núcleo. Só que isso não acontecia. No modelo de Rutherford, os elétrons ficavam girando em torno do núcleo e não colidiam com o núcleo. A questão é, por quê? No modelo de Rutherford isso não explicava. Isso era uma lacuna a ser preenchida. Niels Bohr, ele era um físico. Então, era de suma importância que ele outro físico, mas no caso foi ele, que tentou explicar, né? Tentou encontrar uma resposta. E para isso ele criou o seu modelo atômico, para responder essas perguntas aí. Ele aproveitou o modelo de Rutherford e criou seu modelo atômico respondendo essas perguntas, né, feitas pelos físicos da física quântica. Então, eu apresento para vocês aqui alguns espectros de linha. Bom, para a gente entender o que é um espectro de linha, por que Niels Bohr usou isso para criar o seu modelo, vocês precisam entender o que é um espectro de linha. Bom, por definição, espectro na física e o que a gente usa na química, espectro é um conjunto de cores obtidos pela decomposição da luz em um prisma. Vou mostrar aqui uma foto para vocês, para que vocês possam ver direitinho a imagem, tá? Vou aumentar aqui o zoom. Então é o seguinte, aqui é o prisma, do qual eu mencionei, a luz que está passando através do prisma e as cores, né, da decomposição dessa luz. Isso é um espectro, isso aqui é o que a gente consegue visualizar, a foto. A gente consegue visualizar o espectro luminoso visível, chamado isso aqui espectro luminoso visível, formado, o que a gente observa, né, formado pelas cores, que é o resultado da decomposição da luz. Ok? Cores que se sucedem. Isso aqui é um espectro de luz e de linhas contínuas, né? Espectro de luz contínuo. A gente fala contínuo porque são todos juntinhos aqui, tá bom? E o desenho que eu mostrei para vocês anteriormente é de linhas descontínuas. Ambos são espectros de luz, só que esse é de linhas descontínuas e esse aqui é de linha contínua. Então eu vou contar uma historinha para vocês. Diz na Bíblia que o arco-íris no céu ele surgiu pela aliança que Deus fez com Noé, né, com o povo através de Noé, prometendo que nunca mais iria mandar o dilúvio para a terra. Vocês conhecem a história da Arca de Noé, né? Houve o dilúvio, aí o Noé teve que pegar um casal de animal, pegar sua família, fazer a arca e se proteger. E aí quando acabou o dilúvio, Noé saiu da arca, encontrou um local sólido, né, a terra, e aí Deus se arrependeu do que ele tinha feito, né, ter mandado o dilúvio e prometeu que nunca mais ia fazer. E a prova disso é que enquanto existisse o arco-íris no céu, não ia mais haver o dilúvio na terra. Cientificamente, o arco-íris, que é a aliança de Deus com o povo, o arco-íris é explicado de outra forma. Na verdade, a química e a física estudam fenômenos da natureza. A gente não vai questionar o que Deus criou. O que a gente tenta entender é como é que esses fenômenos acontecem. Então, a física diz o seguinte: a luz do Sol, quando bate através de gotículas de água suspensa na atmosfera, essas gotículas de água conseguem desdobrar a luz branca do Sol, decompondo a luz em cores, em ondas eletromagnéticas coloridas que os nossos olhos conseguem visualizar. Isso resulta naquele arco no céu cheio de cores, que é exatamente essas cores que aparecem aqui. Então existem vários tipos de radiação eletromagnética, tá? Aqui no livro de vocês, na página 88, tem uma tabelinha que mostra o comprimento de várias ondas
eletromagnéticas. A gente tem aqui raios gamas, raios X, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio e ondas de TV. Aqui a gente tem um comprimento de onda entre 400 e 700 nanômetros, que é o que nossos olhos conseguem visualizar. A gente não vê a onda, a gente vê as cores que essas ondas transmitem, ok? Então, isso aqui é um espectro de luz visível de linhas contínuas. Aí vem a questão, física e química é curioso, né? Quer saber o que acontece com... E se não fosse a luz solar? Se fosse um metal? Quando o metal é aquecido, ele emite luz. Só que são luzes coloridas, não é luz branca. É luz colorida. Então, como seria o espectro, como seria o retrato dessas luzes, né? Se passasse por um prisma. Então, Bunsen, um físico chamado Robert Bunsen e seu colaborador, fizeram um experimento. Pegaram, aqueceram alguns metais e fizeram um espectro para ver como é que ele se comportava. Mas antes, gente, vamos identificar essas luzes aqui, ó. Essa verdinha aqui representa o bário. Esse aqui representa o lítio e esse aqui representa o cobre. Olha como é que são as cores coloridas quando esses metais são aquecidos. É muito bonito, gente. Por isso que o show de fogo de artifício é aquela coisa maravilhosa no céu. São vários metais sendo aquecidos ao mesmo tempo e emitindo luz colorida. Então, aqui ele fez o experimento, usou o hidrogênio. Aqui é um espectrofotômetro, que ele utilizou a aparelhagem, né, um conjunto de lentes, junto com o prisma, a luz passa através das lentes, depois passa no prisma e aí a chapa fotográfica registra o resultado da decomposição da luz do hidrogênio. E o resultado foi esse aqui. Então, esse resultado aqui que eu vou ampliar para vocês visualizarem melhor o que saiu. Então, esse aqui é a foto do hidrogênio, tá? Aí vem a questão, Niels Bohr queria explicar isso aqui. Por que isso se forma? Porque todos os elementos químicos têm um espectro específico. Não existe elemento químico com dois espectros de linhas descontínuas diferentes. Todos eles apresentam um único espectro de linha descontínua. É o que caracteriza os elementos quando eles são aquecidos, tá? Em especial os metais. Então, ele foi explicar. O que ele usou para explicar isso? Aí, o modelo atômico que ele criou. O modelo atômico que ele criou explica exatamente isso, tá? Ele diz que os elétrons giram em órbitas circulares com energias específicas e que as órbitas mais externas são mais energéticas que as órbitas mais internas. E que se um elétron dentro da sua órbita, no estado fundamental, receber energia externa, ele vai ficar mais energético, excitado, ele vai saltar para uma órbita mais externa, que comporta essa energia em excesso, depois ele retorna para a sua órbita original. E a energia que ele recebeu, ele emite na forma de um fóton. Esse fóton pode ser uma onda eletromagnética na forma de luz. E aí a gente tem aqui como é que os espectros de linha se formam. Aqui ele está respondendo a pergunta da existência do espectro de luz. Por que os elementos têm um espectro de luz? Por causa desse fenômeno, por causa dos saltos quânticos dos elétrons que são excitados. Então, quando eles são excitados, recebem energia interna, eles fazem o salto quântico e quando eles retornam, eles emitem a radiação eletromagnética na forma de luz. E aí o espectro se forma. Dependendo da distância que o elétron está, essa onda eletromagnética é diferente. Então, aqui você tem uma mais fechadinha, uma mais aberta e uma mais abertinha aqui. Então, são cores diferentes. Cada átomo tem uma característica. Os elétrons eles se comportam, né, fazendo os saltos quânticos, mas dependendo da quantidade de elétrons e quantidade de energia que é emitido, que é colocado, né, que o átomo é submetido, ele vai ter saltos diferentes, então vai ter espectros diferentes. É por isso que aqui você tem espectros diferentes que eu estou mostrando para vocês. São 4 tipos de espectros: o hidrogênio, o hélio, o neônio e o mercúrio. Ok? Então, isso, gente, é um espectro de linha descontínua. Descontínua porque você vê as linhas. É diferente do espectro de linha contínua, que você vê as cores tudo juntinho, tá? Então, só recordando, espectro é um conjunto de cores obtidas pela decomposição da luz, quando passa por um prisma. E dependendo da luz que você está passando pelo prisma, você tem resultados diferentes. Se for a luz do sol, você tem isso aqui. Se for a luz de um elemento químico aquecido, você tem espectro de linhas descontínuas, beleza? Então, eu espero que isso ajude vocês na resolução do exercício.